A prática do jejum nos mostra que levamos a sério nossas orações. O jejum está relacionado à comida. Trata-se de aprendermos a dominar a nossa fome para que possamos nos concentrar na oração. Quando conseguimos dominar um dos impulsos mais básicos da natureza humana, certamente seremos mais fortes em nossa caminhada espiritual. Como poderíamos fazer do jejum uma parte consistente ou mais consistente ainda da nossa vida com Deus? Podemos ler no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 3, que diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Aqui vemos mais uma vez nesse versículo que Daniel diz que enquanto ele orava, ele estava em jejum, vestia pano de saco áspero e encheu o alto da sua cabeça com cinzas, o que era um sinal evidente de humilhação diante de Deus. Essa oração de Daniel nos fornece um grande modelo de como devemos orar durante uma crise. Nos últimos devocionais, já aprendemos alguns detalhes da oração de Daniel. Em primeiro lugar, deixemos Deus falar conosco antes de falarmos com Ele. Em segundo lugar, devemos concentrar a nossa atenção no Senhor e o buscarmos de todo o nosso coração. Em terceiro lugar, precisamos expressar os nossos desejos e sentimentos com emoções verdadeiras. E em quarto lugar, veremos que o tipo de oração que Deus responde durante um período de crise é aquela em que demonstramos a nossa seriedade e o nosso total comprometimento. Nós precisamos sinalizar a Deus que estamos falando sério sobre nossa necessidade. Não é apenas um capricho ou um pensamento casual. Nós temos que, diante do Senhor, expressar o quão importante isso é para nós. Daniel nos mostra 3 maneiras diferentes que percebemos o quão séria era a sua situação. Vemos que ele jejuou, ele se vestiu com pano de saco e se cobriu com cinzas. Vamos nos concentrar na primeira coisa que ele fez. Ele jejuou. Ele ficou sem comer. Jejum não é outra coisa. O jejum é uma disciplina espiritual que as pessoas empregam há séculos. Jesus disse aos seus discípulos que alguns milagres só poderiam acontecer através da oração junta com o jejum, e não somente pela oração sozinha. Por quê? Pode ser que o jejum mostre a Deus que estamos levando a sério a nossa oração. Por exemplo, Moisés jejuou antes de receber os 10 mandamentos. Os israelitas jejuaram antes de entrar em muitas de suas principais batalhas. Daniel jejuou para receber a orientação de Deus. Neemias jejuou antes de iniciar um grande projeto de construção. Jesus jejuou em vitória sobre a tentação. Quando nós estamos enfrentando uma crise, precisamos encarar a nossa luta de uma forma séria. Não há espaço para fazermos as coisas de qualquer jeito. Nós precisamos vencer o problema. E o jejum, agregado à oração, é uma maneira eficaz de fazermos isso. Como Jesus nos ensinou, vemos que algumas batalhas só podem ser vencidas com jejum e oração.